Fala galera, tudo bem? Meu nome é Rodrigo. Bom, então agora eu vou começar a responder dúvidas de questões que vocês mandam para mim, tá? Para que vocês tenham alguma dúvida, para eu resolver aqui junto com vocês. Então nesse primeiro vídeo a gente está abrindo a parte aí de física, né? E se você tiver dúvida de matemática, pode mandar para mim também, que vai ter uma playlist aí no nosso canal para você poder acompanhar essas resoluções, tá certo? Então mande aí para mim, rodrigo@exatovestibulares.com.br, que eu vou estar respondendo as suas dúvidas aqui em vídeo, tá? Conforme você mandar as questões para mim, tudo bem? Bom, vamos ver a primeira dúvida aqui. E a primeira dúvida que eu recebi foi do Michel Maximino, tá? Ele mandou aqui uma questão para mim de física, tá? E é bem simples, pessoal. Manda no meu e-mail, tá? Seja imagem, seja em texto mesmo, que eu vou colocar aqui para a gente responder. De preferência, mande também a resposta, tá? O gabarito que está aí na apostila de vocês ou na prova que vocês estão mandando, para a gente poder conferir para ver se bate, tá? No caso dessa questão, o Michel perguntou, se eu não me engano, ele perguntou se a resposta era 275 ou 375, eu não lembro. Ele perguntou qual que é a resposta certa, é essa ou essa? Essa questão é uma questão de cinemática, tá? de velocidade. Vai trabalhar tanto a velocidade constante quanto a velocidade variável, tá certo? Então, ou seja, vai ter aceleração. Então, eu entendi muito bem a sua dúvida, tá, Michel? Ela é muito pertinente justamente porque causa uma confusão nesse tipo de questão que junta essas duas coisas. Inclusive, eu acredito que pela sua dúvida você deve ter chegado aí no valor de 275, né? E eu vou mostrar o porquê que você acaba chegando nesse valor, só que está faltando mais um passo na sua questão para você poder resolver, tudo bem? Então vamos lá, eu vou resolver aqui junto com vocês. Durante os nossos vídeos eu vou fazer alguns cortes, tá? Para que o vídeo fique mais dinâmico, para que ele não dure tanto tempo, porque a ideia é justamente você conseguir aí em 4, 5 minutos sanar sua dúvida, tá? E já partir para a próxima questão, porque eu sei que o tempo de vocês é extremamente curto, né? Então vocês têm que já estar na pegada aí, terminou uma questão, já parte para outra. Então não ligue se eu der alguns cortes, é justamente conforme eu vou escrevendo, aqui eu tenho uma lousa digital que às vezes é um pouquinho chata, então às vezes eu vou dando uns cortes, adiantando algumas continhas, justamente para o vídeo ficar mais dinâmico, ok? Então vamos lá, olha só. O Michel mandou para mim aqui uma questão, tá? Que ele começa contando uma história, que o número de acidentes de trânsito causado por pessoas no celular é muito grande, cresce cada vez mais. Ele vai contando uma história, mas o legal, a informação que vai precisar do texto está aqui mais no finalzinho, ó. Estima-se que o tempo gasto para tirar o telefone do bolso e atender uma ligação ou ver uma mensagem de texto gere uma desatenção ao motorista de pelo menos 5 segundos. Essa informação aqui é legal, tá? A gente precisa guardar essa informação, porque a gente vai acabar utilizando ela daqui a pouquinho na nossa resolução. Tudo bem? E aí ele faz a pergunta para a gente, né? Aqui que realmente começa a questão. Trafegando a uma velocidade de 108 km por hora, um motorista atende o telefone e logo em seguida precisa parar completamente para evitar uma colisão com outro veículo parado à sua frente. Mantendo uma desaceleração constante de 2 metros por segundo ao quadrado, a distância mínima em metros entre os dois veículos, desde o momento em que o condutor tira o telefone do bolso, deverá ser de. Olha só, vamos fazer um pequeno esqueminha aqui da nossa questão, desse exercício, para a gente poder entender tudo o que está acontecendo. Então vamos lá. Bom, a gente vai ter o carro aqui, né, começando o tráfego dele, né? Então o que vai acontecer aqui, ó? Ele começa a trafegar, tá? Acompanha aqui comigo. Ele começa a trafegar a uma velocidade de 108. O telefone toca. O que ele faz? Ele coloca a mão no bolso para atender. E ele disse para a gente que ele demora 5 segundos para fazer todo esse movimento, tá? Então o que vai acontecer aqui, ó? Vamos lá. Então ele andou, tá certo? Até esse momento aqui. Então, olha só, aqui o telefone tocou, tá? Aí ele andou com o carro, sem olhar para frente, obviamente, sem olhar, porque ele estava tirando o telefone do bolso para atender. Então, o telefone tocou, ele começou a tirar o telefone do bolso e atendeu. Então, esse momento aqui representa essa desatenção do motorista, tá certo? Então, essa é a primeira parte da questão. E logo em seguida, a hora que ele atende o telefone e vê o carro na frente, ele já começa a frear.
Então a gente vai ter um segundo momento da questão aqui, em que ele começa a frear o carro até ele parar. Tudo bem? Tá certo até aqui? Então o que vai acontecer? Eu tenho que calcular essa distância aqui, D1, e eu tenho que calcular a distância D2, que é a distância que ele mete o pé no freio. Tá certo? E aí, a distância total que eu vou ter, eu vou chamar aqui de Dzão. É o meu D que eu vou calcular quanto que ele realmente precisa para ele atender o celular, pisar no freio e aí sim parar o carro. Tudo bem? Michel, o que eu acredito que você tenha feito, né? Se você calcular esse D2 somente, você chega aí no valor que eu acho que você mandou no meu e-mail de 225, se eu não me engano. Tá? Se você calcular esse D2, você vai chegar nesse valor de 225. Então, eu acredito que na hora que você tenha feito, você não se atentou que a gente tem que calcular a distância que ele percorre enquanto ele está atendendo, enquanto ele tira o telefone do bolso e coloca no ouvido para atender. Eu tenho que calcular essa distância que ele percorre. Eu acredito que na sua resolução você tem calculado somente essa daqui, né? Quanto foi que ele levou para parar, tá certo? Eu acredito que você tenha feito isso. Então vamos lá, olha só, como que é a forma completa de resolver a questão então. Bom, esse D1, vamos só recapitular aqui. Esse D1, como eu disse para vocês, ele não pisou no freio, ele não fez nada, ele manteve a velocidade constante de 108 km por hora. Então isso é um movimento retilíneo uniforme, a velocidade é constante. Então eu vou usar aquela formulinha básica que vocês devem conhecer. Né? Então, para eu calcular o D1, o que eu vou usar? Vamos colocar aqui, ó, primeira parte da nossa resolução. Tá? Se é um movimento retilíneo uniforme, ou seja, não incide aceleração sobre esse movimento, então eu vou usar aquela minha fórmula normal. Distância é igual a velocidade vezes o tempo. Tudo bem? Tá certo aqui? Tudo bem até aqui? Ou aquela que vocês, talvez que a maioria conheça, ΔV é igual ΔS sobre ΔT, tudo bem? Enfim, todas elas você vai chegar no mesmo resultado aqui. Então, o meu D1, que é o que eu quero saber, o meu D1 é igual a minha velocidade. Aqui tem uma coisa interessante, né? Ele me deu 108 km por hora. Tá? Se você observar, as unidades estão em segundos. Então, a gente tem que converter para metros por segundo. Né? Então, pessoal, eu não vou ficar me atentando a esse tipo de coisa de conversão, tá? Porque é a gente resolver a questão mesmo, tá certo? Então, aqui vai dar 30 km por hora. Se você não sabe como converter, dá uma olhadinha aí que é super simples, aqui a gente vai dividir por 3,6, tudo bem? Bom, e agora aqui então, o meu D1 é igual a V, que eu acabei de calcular. Opa, eu coloquei quilômetros por hora de novo aqui, né? Desculpa. Metros por segundo, tudo bem? Então, minha velocidade 30, ok? E meu tempo, qual que é o meu tempo de reação? Ele acabou de me dizer ali na parte inicial da questão, aqui ó, 5 segundos, tá? Ele acabou de me dizer que ele leva de tirar o telefone do bolso e atender 5 segundos. Então vamos descobrir aqui quantos metros ele anda só por atender esse celular, tá? Então D1, 30 vezes 5 vai me dar o valor aí de 150 metros, ok? Então esse é minha primeira distância aí, ok? Bom, e a segunda parte da questão é justamente o envolvimento da desaceleração, né? Eu vou ter uma aceleração negativa nesse caso aqui, tudo bem? Então o que vai acontecer? Aqui ele começa a frear e aqui ele para, tá? Então vamos lá, eu tenho duas velocidades, porque eu tenho a velocidade inicial, que no caso é 30 metros por segundo, eu tenho a velocidade final, porque se ele vai parar é 0, tá certo? E eu tenho, bom, essa informação e eu preciso descobrir a distância. Quando eu tenho duas velocidades e eu preciso da distância, a gente usa Torricelli, tá? Então vamos lá. Torricelli vai ser V final ao quadrado, tá? Igual V inicial ao quadrado,
menos 2AD. O A é minha aceleração, ou no caso, desaceleração, e o D é a distância que eu quero saber, o meu D2 no caso, né? Então, minha velocidade final, qual que é a velocidade final dele aqui? Quando ele chega nesse ponto aqui, ele para. Então, a velocidade é 0, ok? E minha velocidade inicial, ele me deu ali já, quando ele começa a frear, ele está a 108 km por hora. Ou, conforme a gente já converteu, ele está a 30 metros por segundo. Tá bom? Menos 2 vezes. A minha desaceleração, ele deu aqui também, né? 2 metros por segundo ao quadrado. Como é... Opa, deixa eu subir aqui de novo. Como ele é desaceleração, tá? Ele vai ter um negativo, tá? Ele vai estar indo contra aí o nosso sentido do movimento, né? Então, 30 ao quadrado, se você jogar lá para o outro lado, vai dar 900, né? Então, 900 negativo. Pessoal, continha, tá? Não vou ficar parando muito não, ok? Para a gente não perder muito tempo. Menos com menos, mais. Então, aqui dá 4D. E a minha distância aqui, final, 225. Ok? Então, o que eu preciso fazer agora, pessoal? Bom, preciso juntar as minhas duas informações. Portanto, o meu D é a junção ali do D1 mais o D2, correto? Tudo bem? Então, a minha distância é igual a 150 mais 225. Ok? Então, minha distância, 150 mais 225, vai me dar aí 375 metros. Então, essa sim, Michel, é a nossa resposta correta aí da questão, tudo bem? O que eu acredito que você tenha feito é pego as informações aqui de baixo e ter feito somente essa parte 2 aqui, né? A parte que ele começa a frear, tudo bem? E aí por isso que você chegou no valor de 225. Mas ficou faltando você calcular os 150 metros, que é o tempo que ele demora a reação dele, né? O que a gente chama de tempo de reação. É a reação que ele leva para atender o telefone e perceber que ele precisa frear. Então ele leva esse tempo aqui, ele anda 150 metros para perceber que ele precisa frear. E aí ele começa a frear, então aí sim entra a aceleração negativa, que é o que a gente calculou aqui. Tudo bem, Michel? Tranquilo? Se ficar qualquer dúvida, se você estiver vendo esse vídeo aí já, Michel, comenta aí o que você achou, se conseguiu resolver, se a gente conseguiu sanar suas dúvidas, tá certo? E quem tiver mais dúvidas, mais questões, mande no meu e-mail, que eu vou estar esperando lá, e sempre que der eu pego, resolvo uma questão e posto aqui para vocês, tudo bem? Espero que vocês gostem, espero que isso ajude vocês, tá? É para ser algo rápido, às vezes demora um pouquinho, que a gente vai fazendo passo a passo. Eu vou tentar cortar um pouco o vídeo para que ele fique mais dinâmico, para que não demore tanto tempo, porque é algo que vocês precisam estudar muito rápido. Ver a questão, aprender e partir para a próxima, essa é a ideia, tá certo? Então, até a próxima, até mais, tchau, tchau.